Um show de horrores já esperados. Ontem teve o debate, ou melhor, o massacre, ao vivo na CNN de Trump contra aí o Joe Biden. Joe Biden, ele ficou demonstrando grande dificuldade em formar frases, em poder se expressar, em falar claramente as palavras. As pessoas não conseguiam entender o que é que ele estava dizendo. E teve um trecho que até o próprio Trump falou, olha, eu não entendi nada do que ele disse. O pânico foi instalado em uma ala democrata, mas, na minha opinião, isso só está seguindo o script da substituição de Joe Biden como candidato. Vai ter a convenção dos democratas em agosto e eu acho que vai ser nesse momento em que o Biden vai sair e quem vai concorrer no lugar dele, na minha opinião, acredito que seja a Michelle Obama. Esse vídeo foi publicado pelo próprio Donald Trump lá na sua rede social. Presta atenção. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, we're trying to provide housing for Black Americans. The impact on the choice, the idea that they're going to, I'm proposing that everybody, they pay. Veja, são várias respostas traduzidas ali em que ele fica travado completamente e mal consegue falar e desenvolver seu pensamento. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And wants to get away with it, get rid of the ability of Medicare to, for the ability for us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it just stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Né? Ele demonstrando grande dificuldade nas respostas, em formar frases simples, pegar o pensamento dele, colocar na frase e falar, vou fazer isso, fazer aquilo. Né? O média, aquela questão da saúde, né? Que do Obama ele não conseguiu falar, da patrulha na fronteira também, ele foi desmentido também pelo pessoal da patrulha, porque ele disse que os caras iam apoiar ele, né? E os caras falaram, a gente jamais vai apoiar ele. Então tudo isso. O New York Times, como você pode ver, ó, todos ali praticamente falando, Trump venceu o debate e que Biden deveria deixar a corrida eleitoral. Todos. Por isso que eu acredito no script. Nada é por acaso, né? No script. Então tá aí. Num outro trecho, nós vemos aqui, ó, a mulher do Joe Biden, depois ali do debate, ela falando, você foi muito bem, você foi muito bem, você respondeu todas as perguntas. Aí ela grita pra plateia, e o que o Trump fez? Mentiu, e fica só nisso. Então, ou seja, o muito bem deles é só ele responder todas as perguntas. Foi um negócio assim bizonho isso daqui, cara. É bizonho. São aqueles episódios que você fica com vergonha alheia, né? A própria Ana Paula fala ali, né, ó. Depois da noite desastrosa para Joe Biden, que parecia um zumbi medicado sussurrando durante mais de uma hora, eu não duvido que o Partido Democrata apareça com outro nome em sua convenção de agosto para concorrer à eleição principal em novembro. Olha isso aqui. Olha lá, ó. É aqui, ó. Então ele falou que o do Border Patrol, o que aconteceu? O pessoal ali, né, União dos Patrulheiros da Fronteira. O que aconteceu? Ele falou, eles me apoiaram, eles apoiaram. E os caras colocaram aqui, ó, pra ser bem claro, nós nunca e jamais vamos apoiar Biden. Então desmentiu ele assim na hora, né? O próprio pessoal de esquerda aí falando assim, ó, cara, realmente tá acabado, né? O próprio New York Post, olha a capa, just said, né? Just said, olha isso. E o Biden ali, né, meio que frisado, né? Ele ficava com umas caras assim durante o debate, realmente estranhas demais. Agora, eu quero que você ouça o Jorge Pontual. É ele que tá dizendo. Então, como se a imprensa, né, para as redes aí, para tudo, para o sistema de hoje, se a imprensa do Brasil tá falando, né, a Globo falou, aí tá permitido. O Biden tinha uma única tarefa nesse debate, única, que era provar que ele não está senil, e ele fracassou, ele não conseguiu. Ao contrário, ele deu a pior performance que ele já deu até agora. A Sandra lembrou o discurso do Estado da União, onde ele brilhou. Ele estava super ágil, ele estava cheio de energia, ele falou muito bem, ele deu um show. Desde então, ele tem mostrado em várias situações que ele está claudicante, que ele está com dificuldade de falar, mas parecia que era uma coisa que podia ser só uma impressão. Mas hoje, em 1h30, foi uma tortura assistir o Biden, porque ele ficava de boca aberta, olhando para o Trump, ele estava completamente perdido, o olhar perdido. Ele começava a falar e se perdia. Ele tinha 2 minutos para falar, depois de 1 minuto ele calava a boca. A mediadora tinha que dizer, mas você tem mais 45 segundos, você tem mais 40 segundos. Aí ele tentava falar mais um pouco. E não conseguia ser coerente, ele foi incoerente nas respostas. Mesmo que ele tivesse voz, que ele não tinha, a gente não conseguia entender nada que ele estava falando, mesmo que ele tivesse voz, ele não tinha coerência. Ele se perdia nas cara frases, de velório ele não ali, conseguia você viu? terminar um raciocínio. Foi uma tortura assistir uma pessoa que, infelizmente, está numa fase da vida em que ele já não tem mais a capacidade cognitiva que ele deveria ter. Ele não tem mais. Ele está senil. É uma coisa, assim, tristíssima de assistir. Porque
Ele fez uma presidência nesses 4 anos que muitos consideram muito boa. Ele recuperou a economia americana. Tem muita coisa que ele fez que é louvável. Meu Ele Deus, conseguiu aprovar bilhões de dólares para recuperar a infraestrutura do país. Ele fez a primeira legislação para enfrentar a mudança climática. Nossa. Esse governo Biden tem muita coisa a favor. Mas o Trump veio com uma narrativa completamente mentirosa, uma narrativa de que o país está nas últimas, de que o país está acabando, de que o Biden destruiu os Estados Unidos. Vocês estão vendo como que eles são? Até mesmo para eles detonarem o Biden, porque é algo que tá nítido, todo mundo tá vendo, eles têm que detonar o Trump e falar que o Trump tá mentindo. É só você olhar para os Estados Unidos hoje. Veja a inflação como está agora e compara com o governo Trump. Eu desafio qualquer um, veja aí como é que está. Veja a geração de emprego. Vamos falar sobre essas coisas? Vamos lá. Vamos ver a política externa. Olha o mundo, à beira da Terceira Guerra Mundial. Olha lá, dá um rolê pela Califórnia, dá um rolê por Nova York. Veja como é que tá. As pessoas em situação de rua, pessoas ali com a questão de drogas, etc. Isso tudo durante o governo dele. Foi piorando. São vários índices, várias coisas. Poder de compra do povo americano indo pro espaço. Mas aí ele quer dizer o quê? Não, veja bem. O Trump é um mentiroso, o Trump dizendo que os Estados Unidos está acabado. Aí o que ele disse que é bom para o Biden? Não, o governo dele é bom. O que ele fez? Não, ele aprovou uma legislação climática. Então, ou seja, só é bom se for de acordo, só é bom e democrático se cumprir a agenda woke e a globalista. Aí sim. Se for contrário a isso, aí já se torna antidemocrático e extremista. A imprensa virou hoje braço aliado de um regime que visa controlar o mundo todo. Bom, a própria Globo News colocando ali, os republicanos ganharam o debate. Não coloca que o Trump ganhou o debate. Aí ele coloca aqui, o problema é que se Trump for eleito, vai ser um problema enorme para a democracia americana. Ora, mas ele não está sendo eleito pela democracia? Se ele for eleito? Olha lá, ele já veio com um programa muito mais radical do que do primeiro governo dele. Isso é o Jorge Pontoal falando mais, ó. Um programa de deportação em massa, vamos lá? Deportação em massa. O que é isso que ele está dizendo? Ilegais. Quem tá ilegal, se for pego, será deportado. Qual é o problema disso, né? Bom, mas ele coloca como algo terrível. Intervenção militar no México. Ele fala assim, que é algo terrível, radical do Trump, mas o que o Trump está falando nessa intervenção no México? É perto da fronteira nos cartéis, é contra traficantes de entorpecentes e humanos. Aí ele diz que isso também é ruim. E uso do Departamento de Justiça para perseguir os opositores dele. Mas espera aí, quem está fazendo isso hoje? Não é o Biden? Esse trecho aqui é muito icônico do que o Biden, de como ele está, né? Sem capacidade alguma de estar na presidência dos Estados Unidos agora e por mais 4 anos ainda. Então veja só isso aqui, ó. The total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest... Ele diz aqui, né, o Trump, quando é chamado, ele fala, eu não sei nem o que ele disse no final da frase e acredito que nem ele mesmo saiba, né? Antes do debate, tava assim, ó, quem venceria, né? Trump 55%, Biden 45%. Depois do debate, quem venceu, na opinião do público, na própria CNN, 67% para Trump, 33% para Joe Biden. O nosso amigo dos cabelos esvoaçantes, Guga Chakra, que disse que o mundo estaria mais tranquilo com Biden, né? O perigo passou porque o Trump tinha saído e hoje nós estamos quase numa guerra nuclear. Uma performance catastrófica do Joe Biden, para dizer o mínimo, que gera até questionamentos sobre a capacidade de ele continuar na corrida eleitoral. O Trump foi o Trump de sempre, falando uma série de inverdades, mas demonstrando muita energia. Do outro lado é só verdade, mesmo que foi catastrófico, tudo, só verdade. O Trump só fala mentira, né? Só discurso de ódio, extremista, não sei o que lá. Aqui você vê, que até o PCO compartilhou aqui, uma fala do Trump que eu achei muito interessante traduzida. Tenta ler a legenda aqui, mas eu vou comentar depois, preste atenção. But look, this is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. He's the greatest salesman ever. And I'm not knocking him. I'm not knocking anything. I'm only saying the money that we're spending on this war, and we shouldn't be spending, it should have never happened. I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. People being killed so needlessly, so stupidly, and I will get it settled, and I'll get it settled fast before I take office. Palavra aqui muito importante. Então ele diz que vai resolver a guerra entre Putin e Zelensky se ele ganhar a eleição antes mesmo dele assumir a presidência. Right now, as we speak, there is a deep, a wide, and a very aggressive panic in the Democratic Party. It started Pânico no Partido Democrata, e continua agora. Envolve a estratégia do partido, envolve os doadores da campanha. Olha lá, eles estão todos tendo conversa. Aí ele fala que, tipo assim, toda a cúpula, doadores da campanha, tudo, e as pessoas que também serão candidatos pelo Partido Democrata para outras coisas, eles estão desesperados porque o Biden vai atrapalhar tudo isso.
Some of those conversations include, should we go to the White House and ask the president to step aside? Olha lá, eles estão tendo algumas conversas agora. Alguns dizendo que eles têm que ir até a Casa Branca e pedir pro presidente Biden para desistir da candidatura. Other of the conversations are about, should prominent Democrats go public? E a outra é que os democratas proeminentes devem ir a público com esse pedido. Então, ou seja, Hillary Clinton, Obama, entre outros, né? Gente, para mim, o caminho está preparado. Está sendo preparado para, realmente, Michelle Obama. Pode ser outro nome? Pode. Mas eu acho que o mais forte para isso, que desde o começo está sendo preparado, é para ela. E aí, nós vemos ali o Joe Biden, depois, ó, alguém filmou ali, sendo tirado do debate ali quando acabou pela esposa dele, que tem sido assim constantemente, né?